Bem com vocês? Bom, então estamos aqui retornando, com mais uma aula. Nessa aula nós iremos fazer algumas revisões das aulas anteriores, do assunto que nós estávamos estudando, que é dilatação térmica dos sólidos, Bom, como já foi explicado para vocês, eu vou só reforçar aqui novamente. A dilatação térmica é o que ocorre na mudança de temperatura de um determinado metal, de um determinado objeto metálico, Bom, como vocês já viram aí, a dilatação térmica, ela é o quê? Ela é um aumento ela é uma variação na distância, entre as moléculas de um determinado objeto. Bom, microscopicamente, se você for ver, quando um objeto ele é aquecido, você pega um determinado objeto e você dá a ele uma determinada temperatura. Essa temperatura, desse objeto vai fazer com que as moléculas desse objeto, que inicialmente estão em um tamanho, estão mais próximos dessas moléculas, essa molécula, quando esse objeto for aquecido novamente, ele vai sofrer uma variação, ou seja, a distância média entre as moléculas vai ter uma mudança, então vai aumentar a distância média entre as moléculas de um determinado objeto. Por isso que quando aquecemos um determinado objeto, ele aumenta de tamanho, Então, isso é devido, à separação entre as moléculas desse determinado objeto. Bom, então, nós podemos dizer que a dilatação térmica, como o próprio nome já diz, dilatação térmica se dá pela mudança de temperatura, ou seja, pelo aumento de temperatura. Se eu aumento a temperatura de um objeto, obviamente, esse objeto ele vai se expandir, ou seja, ele vai se dilatar. Então, como nós vimos aí, primeiramente, nós estudamos a dilatação térmica linear. Bom, o que vem a ser a dilatação térmica linear, nos sólidos, no caso? Bom, a dilatação térmica linear, ela vai ser a dilatação que vai ocorrer, considerando aí, por exemplo, um fio metálico, ela vai ocorrer em apenas uma dimensão, ou seja, apenas no comprimento. Se eu pegar um fio metálico e aquecer esse fio, é um fio tão fino em relação ao comprimento que, ao aquecer, eu vou desconsiderar, a largura desse fio, o diâmetro desse fio, e vou considerar apenas o comprimento. Ou seja, o que vai aumentar nesse fio é o comprimento, ou seja, ele vai aumentar o seu comprimento, ou seja, vai dilatar. Portanto, eu tenho aqui a dilatação térmica, dada nesse fio aí, devido ao aumento de temperatura. Bom, como vocês podem ver aqui, nesse exemplo aqui, nós temos um fio que inicialmente ele tem um comprimento L0. Esse L0 é o comprimento inicial do fio. Então, ele tem esse comprimento L0, só que quando ele sofre um aumento de temperatura, esse fio, ele dilata, ele se expande. Então, esse ΔL aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser aquilo que se dilatou, o tamanho que ele se dilatou, vai ser dado por esse ΔL aí, que é o pedacinho de fio que aumentou, conforme a dilatação aí.
E temos o L, que vai ser o comprimento final desse fio, né? Ou seja, eu tenho aqui o Lzão, né? Se eu tenho esse Lzão, que é o fio todo, e eu tiro apenas esse pedacinho equivalente ao pedacinho inicial do fio, que é o que? L0. Então, eu vou ter o meu ΔL, que é o quê? Que é o tanto que aquele fio se dilatou. Então, isso que é a dilatação, vai ser a nossa dilatação térmica. Mas nós temos uma fórmula, né? Como nós vimos, nós temos uma fórmula que mostra bem como que a gente chega, né, nesse ΔL, né? Então, quando um determinado objeto sofre uma variação de temperatura, né? Ou seja, ela vai de uma temperatura a outra maior, ele vai sofrer essa dilatação. Essa dilatação térmica, ela vai ser dada, né? Ela vai ser dada por essa fórmula bem aqui, que é ΔL menos L0, aliás, igual a L0, que é o L inicial, vezes esse alfa aqui, que vai ser o coeficiente de dilatação térmica. Não esqueçam. E temos o Δθ. Esse Δθ vai ser a temperatura. Minha letra horrível aqui. A temperatura, né? Vai ser a variação de temperatura. Ou seja, se eu tenho uma temperatura, né? Um objeto a uma temperatura de 10... Aliás, uma temperatura de 100 graus Celsius. E eu aumento, né, essa temperatura 100 graus Celsius. E eu aumento a temperatura desse objeto para 110 graus Celsius. Qual vai ser a minha variação de temperatura? Vai ser o quê? A variação de temperatura vai ser sempre a temperatura final, que é 110 menos a temperatura inicial, que é 100. No caso, o meu Δθ vai ser igual a 10. A temperatura variou em 10 graus. Então, isso que vai ser nosso Δθ aqui, não esqueçam. Bom, então agora vamos falar desse coeficiente de dilatação aqui. Bom, então esse alfa aqui, ele vai representar o coeficiente de dilatação linear. E que é esse coeficiente de dilatação? Bom, ele que vai determinar quanto que esse determinado objeto ele vai dilatar. Se ele vai dilatar mais ou menos, né? Então, quando eu elevo um objeto a uma temperatura, ele vai se dilatar. Só que se eu pegar dois objetos de materiais diferentes, por exemplo, eu pego um alumínio e pego um ferro. Bom, um deles, quando eles são expostos à mesma temperatura, um deles vai ter um maior grau de dilatação. Isso vai ser devido a esse coeficiente de dilatação térmica aqui, que vai dizer o quanto que ele vai dilatar. Geralmente, esse coeficiente de dilatação, ele é bem pequeno. Ele é um valor bem pequeno. Então, quando eu tiver, por exemplo, uma questão e eu perguntar, né, eu dar todos os dados e disser que esse objeto foi aquecido a uma determinada temperatura, sofreu aí uma variação de temperatura, e eu perguntar quanto é
o coeficiente de dilatação de determinado objeto. Para mim saber qual é esse coeficiente de dilatação, eu vou usar essa fórmula aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse alfa aqui, né? Que é o meu coeficiente. Bom, então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou passar, como esse L0 e esse Δθ tá multiplicando, esse ΔL, eu vou passar todo mundo para cá dividindo. L0, Δθ, que vai ficar só o coeficiente lá. Então, eu isolei o coeficiente, passei todo mundo para cá dividindo, que estava multiplicando, e eu fiquei com o coeficiente de dilatação linear. Então, se numa questão, né, tiver todos esses dados aqui, né, o quanto que um objeto dilatou, o comprimento inicial dele, e eu tiver a temperatura inicial, você só aplica na fórmula e aí acha o coeficiente que foi pedido. Bom, então aqui a gente tem a fórmula, né, da dilatação térmica linear expandida aqui dessa forma. A partir daqui você pode chegar também à fórmula da dilatação térmica superficial, que é o que nós vamos ver logo em seguida. Bom, como eu expliquei para vocês, o coeficiente de dilatação, ele é diferente em determinados materiais. Então, eu posso ter um material com coeficiente de dilatação maior do que outro. Se isso acontecer, né? Por exemplo, se eu tenho dois aqui como eu tenho nesse exemplo aqui uma lâmina bimetálica. Se eu aquecer essa lâmina, onde contém dois metais diferentes, obviamente eles vão ter dois coeficientes de dilatação diferentes também. Ou seja, quando eu aquecer, um vai dilatar mais do que o outro. Então, eu vou ter aí uma distorção nessa lâmina. Bom, aqui nós temos um experimento que eu já passei para vocês, que é o uso da lâmina bimetálica, né? Bom, então, como eu já falei aqui da dilatação térmica linear, nós também temos a dilatação térmica superficial. Bom, a dilatação térmica superficial, como nós já falamos, ela vai se dar em duas dimensões. Ou seja, se na dilatação térmica linear eu tinha o aumento, né, do comprimento, agora eu vou ter o aumento na área de um determinado objeto. Por exemplo, né, como ele fala aqui no texto, para facilitar, nós consideramos, por exemplo, uma placa metálica, né? Consideramos aqui uma placa metálica a analisar. Se eu pego uma placa, né, e eu aqueço ela a uma determinada temperatura, semelhante ao que acontece com uma barra uma barra metálica, né, que ela vai aumentar em uma dimensão. Agora, nessa placa, como nós temos altura e largura, então ela vai aumentar de tamanho tanto na altura como na largura, né? Se eu tenho aqui, ó, minha plaquinha, né, com uma área A0, vou chamar de área inicial. Então, se eu tenho uma determinada temperatura, se eu aumentar essa temperatura, consequentemente, eu vou ter um aumento na minha plaquinha, né? Ou seja, eu vou ter um outro teto, uma outra temperatura maior do que a inicial, e eu vou ter um aumento na minha placa. Então, isso que é a dilatação térmica superficial, ela vai aumentar tanto na largura quanto no comprimento, certo?
Bom, e como é que vai funcionar? Ou seja, esse material, assim como como a barra metálica, ela vai ter o mesmo coeficiente, né, de dilatação. Ou seja, se ela for o mesmo material de uma barra, ela vai ter o mesmo coeficiente. O que vai mudar é que, como ela vai aumentar em 2 dimensões, então eu vou ter que fazer a multiplicação dessa dilatação, desse coeficiente, né? Ele vai multiplicar por 2, né? Eu vou multiplicar, ou seja, se numa determinada placa eu tenho que o coeficiente de dilatação desse material é alfa, então eu vou ter, na minha fórmula, quando eu for calcular a dilatação térmica nessa placa, eu vou ter 2 vezes alfa, que é o que eu vou chamar de beta. Então, na fórmula aqui, a gente tem na dilatação superficial, nós vamos ter o coeficiente de dilatação dado por beta, né? Como vocês podem ver aqui, ó. A mesma fórmula, só muda o coeficiente que eu vou multiplicar por 2. E eu vou chamar de beta. Então, essa é a nossa fórmula para dilatação térmica superficial. É a mesma coisa, só vai mudar que ao invés também aqui, ó, do comprimento, né? Lembra do nosso L, Lzão, o L0? Aqui eu vou ter o A e o A0, correspondente à área do objeto. Bom, então aqui a gente tem um dos nossos problemas bem clássicos também, né? Quando nós falamos de dilatação térmica, que é uma placa com furo. É uma discussão bem comum, né? Se eu tenho aqui uma placa e eu faço um certo furo nessa placa e tiro, né, esse materialzinho aqui do lugar do furo, quando eu aquecer essa placa, o que vai acontecer com esse furo? Ele vai contrair ou ele vai dilatar também? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir de tamanho, já que a placa vai estar, né, aumentando aí de tamanho. Lembra que eu falei das moléculas? Aqui, ó, é composto por moléculas, né? Então, essas moléculas, quando elas forem aquecidas, elas vão se afastar uma das outras, elas vão se expandir. E o que vai acontecer com esse buraquinho, né? Ou seja, quando, né, supondo aqui, vamos fazer pegar aqui como se fosse uma visão microscópica que nós vamos ter aqui agora. Bom, ao redor desse buraquinho, ele também é composto por moléculas. Então, o que vai acontecer? Elas são ligadas, né, umas às outras, essas moléculazinhas são ligadas. E o que vai acontecer? Elas vão, da mesma forma que acontece com a placa, ao redor dela também vai aumentar, né, de tamanho. Ou seja, a distância média entre essas moléculas vai ser a mesma distância, né, da placa toda. Então, se eu tenho uma placa com furo e eu aqueço essa placa, consequentemente, o furo dessa placa também vai aumentar. Então, essa é a resposta para esse nosso problema que nós temos. Bem comum. Bom, então nós ficamos por aqui. Foi só uma revisão para que vocês possam, né, estar aí por dentro dos assuntos, lembrar um pouco mais, né? E eu vou passar uma lista com alguns exercícios que eu irei explicar. Então, até a próxima aula.